noite. Programa é Agora José, novamente no ar. Hoje domingo, mais um programa sobre as metas do PNE e suas estratégias. Boa noite, Guarulhos, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Um programa sob o auspício da farmácia Dodói Nenê e também da funerária Boa Viagem. Lá seus ataúdes são personalizados. Nós temos First Class, primeira classe, com frigobar, TV LED 32 polegadas e com uma pequena parcela no pagamento você poderá ter uma linha celular disponível 24 horas. Boa noite, Guedes. Depois o cara não sabe porque não tem audiência. Depois o cara não tem noção. Nossa, mas a gente falou tão bem durante o programa das políticas públicas, das orientações didática pedagógica. Por que não tem audiência? Ó, dúvida cruel. Oh, mas não seria bom? Boa noite, Omar. Boa noite, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa E Agora José, um programa que discute a educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil em São José dos Campos, Gazeta Vale Paraibana em São José dos Campos e Rádio Internacional Lusófona em Portugal. Só faltava em São José também. Está tudo comediante hoje, né? É também um palhaço, é por que eu sou um palhaço. O programa Agora José vem discutindo as metas do PNE, do Plano Nacional de Educação, e hoje nós vamos discutir a meta 6, que diz respeito sobre a educação integral. A educação meta 6... integral é a coisa melhor que tem, porque integral vem com tudo. Eu vou cortar o seu microfone, cara. O que você tomou? O que tinha naquele café que não fez efeito em mim? A pessoa não gosta de tudo que é integral, vai, tem que gostar da educação integral também, né? Mas falando sério agora, chega de brincadeira, vai. Vamos começar? Vamos começar a trabalhar. Tem que ficar editando o vídeo? Bom, oferecer a educação em tempo integral, no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Bom, hoje o que nós temos? Nós temos 34,7% das escolas públicas de educação infantil, ensino fundamental e médio com matrículas em tempo integral. A meta para 2024 é sair de 34,7% e ir para 50% pelo menos. Já as matrículas na rede pública em tempo integral na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós temos 13,2% em 2013 e a meta para 2024 é elevar para 25%. Eu acho que essa meta é uma das mais difíceis, porque, como vocês sabem, a educação integral requer toda uma estrutura, uma infraestrutura na escola que a gente não dispõe ainda, né? Então, antes de falar que uma escola tem uma educação integral, tem que fazer muita coisa, né? Então eu acho pessoalmente, opinião pessoal minha, né? Se é que existe uma opinião pessoal de outra pessoa, é que é difícil, não é fácil não, porque depende de muitas coisas, né? Mas vamos ver quais são as estratégias montadas aí para chegar lá. Nós temos 9 estratégias para chegar a esta meta. A primeira delas... Para baixar mais um pouquinho aqui o fundo. A primeira delas diz respeito sobre a ampliação do tempo. Promover, com apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola ou sob sua responsabilidade passe a ser igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. É complicado, hein? Você imagina que para você ampliar o tempo, uma escola de 3 períodos, por exemplo, ela tem o período da manhã, o período da tarde e o período da noite.
Eu acho que aí não vai ter como se ter três você tem períodos. 400 alunos Máximo no período 2. da manhã, 400 alunos no período da tarde, 400 alunos no período noturno, que o noturno continue sendo noturno, mas no período da manhã e da tarde, vai ter que fundir. ele vai ter que fundir, e aí é óbvio que você não Mas tem aí- uma estrutura para aguentar esses Aí você não tem, 400 alunos. aí você não tem quantidade de classes para tudo isso. Sim, você vai precisar construir escolas. Porque você tem 20 classes de manhã, 20 à tarde, são 40 classes. 40 mas turmas. você só tem fisicamente Sim. 20. Ah, mas você tem que levar em consideração que as orientações numa escola de tempo integral para que o aluno tenha aula de manhã e à tarde ele possa se locomover até a biblioteca, laboratório, trabalho prático, pesquisa, atividade Tá. cultural, o que não deixa de precisar que a escola tenha a infraestrutura para Sim. acomodar esses 400, 500 Não, alunos. não, aí simplesmente não vai ter como. Fisicamente não tem como. A não ser que você tivesse classe multisseriada. Aí você mistura todo mundo. E olha lá, porque um Aí- espaço ocupado por 400, de repente o mesmo espaço ocupado Oito. passa a ter 800, É não complicado. adianta você Não ter dá. uma classe Mesmo assim, seriada. vai dobrar o número de alunos. Uma classe que tem Uma 40 vai passar a ter 80? 80, não cabe. Não dá. Né? É o que eu te falei logo no começo. Você tem um problema de infraestrutura aí que talvez o pessoal não está levando muito a sério, né? Porque não se constrói uma classe, uma escola de hoje para amanhã. Sim. Leva tempo. Licitação leva tempo. Sim, Né? um Combinar quem processo. vai cobrar mais também leva tempo. é um processo. Tudo isso leva tempo. Agora, talvez por isso a estratégia Vai 2 até. a estratégia 2 seja instituir em regime de colaboração programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para o atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social. Aí a prefeitura vai ter que, né, trabalhar. Em regime de colaboração, União, Estado e prefeitura, né? município e Distrito Federal, sim. Eles vão ter que trabalhar porque vão ter que um ajudar o outro para poder construir rapidamente uma escola, né? O interessante de se tratar de metas é que as metas possuem prazo de validade. Tudo bem que 2024 está longe, mas Quanto tempo leva para 10 anos, né? construir uma escola? Seja, vamos imaginar de 15 classes, vai. 15 salas, 10 salas. Depende. Você tá... Depende, porque 6 meses? depende da boa vontade de quem está pagando, da boa vontade de quem está recebendo. Você imagina, até arranjar terreno para isso. Aonde? Num local que de repente está todo mundo já Ocupado. Né? ocupado. Como é que? Onde? Como? Você não tem como, né? Aí vai depender da articulação entre o poder público, o poder público, a iniciativa privada, a comunidade. Isso requer uma mobilização social considerável. Porque de repente você vai fazer escola num local mais afastado, onde não tem ninguém. Aí quem estava numa escola vai ter que se deslocar até essa outra aí tem a escola. questão do transporte escolar. Aí não tem transporte também, né? Aí você tem que trabalhar com a questão do transporte. Não é uma ideia ruim Não. você pegar uma região que não esteja muito ocupada e locomover esses alunos. Desde que haja a como, né? estrutura para locomoção De desses repente alunos. a rua, a estrada é tudo de terra, cheio de buraco, quando chove ninguém passa, Tem diversos fatores. né? Então tudo isso colocar no papel, fazer Porque, que por tem exemplo, que falar que tem que fazer, é bonito, Os tal, centros mas urbanos eles estão densamente ocupados. vai ter que Você sair fora, né? precisa abrir espaço em algum lugar. Ou você pega uma escola central, que nem nós temos aqui, mais um pouco Uma escola central. que ocupa quase um quarteirão. Exato. Transforma-se em Vamos combinar também que o projeto arquitetônico dessas escolas ele é basicamente térreo ou 2 andares, né? Então ou ele três. ocupa. Como Não, mas escolas com 3, 4 andares não é tão comum quanto as escolas térreo. O que a gente tem na maioria são as escolas térreo, são aqueles espaços enormes, construções antigas, com muito espaço que não é ocupado. Né? Esse projeto arquitetônico é quase em todas as escolas, você tem um espaço que não é ocupado, tem sim. e aí vai de uma readequação arquitetônica. Tanto é que o projeto ele prevê
né, um padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para o atendimento em tempo integral. Na minha escola, por exemplo, daria para você esticar um pouquinho mais até a calçada e fazer mais. Na escola dá para fazer Dá outra escola por fora da sua escola, de tanto espaço que então tem. daria para aumentar bastante, né? Nem todo lugar. Mas nem todos estão assim, né? Você pega uma escolinha que nem nós temos ali no centro de Guarulhos, aquela mais antiga lá, como é o nome dela? Capistrano? Capistrano? Ali não tem o que fazer, a não ser que você faça prédio e faça para cima, porque... Sim, o que pros deixa lados de ser uma possibilidade arquitetônica, né? Mas enfim, são várias as dificuldades, né? Não é fácil não. Não é impossível. Não, mas né? que é difícil. Precisa haver cobrança social e mobilidade política. Você já percebeu que os nossos candidatos eles não tocam nesses assuntos? Não, nenhum deles estão falando sobre Ninguém está falando PNE. nisso, né? A educação é prioridade no meu tudo, governo, né? a Vou saúde fazer é acontecer, mas PNE ninguém sabe o que é. Tocar ali em índices, prazos, datas e metas, isso daí não tem sendo discutido não. Obrigado, hein? 3. Recursos, infraestrutura e equipamento, material didático e formação. Sim, porque né, você tem que ter equipamento, tem que ter a formação do professor, né? E tudo isso, não é simples não. E institucionalizar e manter em regime de colaboração Programa Nacional de Ampliação e Reestruturação das Escolas Públicas por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de recursos humanos para a educação em tempo integral. Caramba, só? Tem mais nada? Mais alguma coisa? Jesus! Um pãozinho de manteiga, um café. Dá uma média com pão e manteiga aí, porque pelo amor de Deus. É uma estratégia Rapaz, tô achando que essa meta é uma das mais difíceis, hein? Não é? É uma meta ambiciosa. Isso sim, sem dúvida. É interessante. Sem dúvida. Não está pensando pequeno, sim, não está pensando pequeno. Voltando, desde que haja cobrança social, né? A cobrança popular e o interesse político. Sim, claro. Obviamente que se houver a cobrança social, o interesse haverá vem, né? interesse político. O interesse vem atrás da cobrança social, porque ele depende do voto para ser reeleito ou eleito. Então, aí vamos fazer, né? Que é para ficar bonito perante o povo, claro. Pode ir pro quarto? Vamos lá, vamos pro quarto. Vamos pro quarto agora. Articulação no território. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários. Também requer uma grande destinação de recursos, construções. De tudo, né? Principalmente espaços esportivos, isso a quadra demanda um espaço grande e tal, para fazer uma quadra aberta, sem cobertura, por exemplo. É bem provável que façam algumas sim, né? Mas não seria o caso de fazer. Mais uma vez a gente está aí preso à boa vontade de quem vai colocar isso para frente, né? O poder da caneta. Bom, vamos ver se a próxima estratégia ajuda nas anteriores, né? Que são as parcerias com entidades privadas. Estratégia 5. Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. Não entendi. Concomitante, não, vinculado a sistema sindical? Eu imagino que seja aqui aqueles programas de formação de jovens trabalhadores. Pode ser, né? O Sistema S tem isso, por exemplo, SESI, SENAI,
né, tem essa articulação, central sindical, a CUT, a Força... Como é o nome da outra lá? Força Pública? Não, tem a Central Sindical lá da CUT. E tem a Força. Sei lá, Força Sindical, sei lá como é que chama. Acho que é a Força Sindical. Eu gosto tanto então... de sindicato que eu nem sei o nome. Tudo bem, independente da gente gostar ou não, são eles que estão aí. Bom, só eles vão ter que fazer, né? Vão justificar o que ganha. E aí vem essa parceria com essas entidades para que possam atuar dentro da escola e ajudar a promover o desenvolvimento dos alunos, sobretudo no que se refere à educação em tempo integral. Né? Afinal de contas, você precisa de oficinas, você precisa de palestras, você precisa de atividades diferenciadas daquelas em que ocorrem em sala de aula com o professor. Não é mole não, né? Ter atividade para 7 horas ou 8 horas dentro da escola, né? Não é fácil não. Bom, parceria ONG Escola, né? Orientar a ampliação de gratuidade de que trata o artigo 13 da Lei 12.101, de 27 de 11 de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos das escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante, em articulação com a rede pública de ensino. O que é basicamente uma extensão da estratégia 5, né? Exato. A parceria com as entidades privadas e aí agora a parceria. Na verdade, daria até para juntar, né, Ah. as duas estratégias numa só, né? Porque é basicamente a mesma coisa, né? Desde que haja essa parceria, né, Omar? Exato, Uma claro. das maiores dificuldades que existe em uma parceria da iniciativa privada com a escola é que muitas vezes, não estou dizendo que isso é regra, mas muitas vezes a empresa ou o comércio ou a loja, que seja, que procura a escola, ela procura a escola com o objetivo de obter lucro. Sim, sem Pura e dúvida. simplesmente. Então, Que quando é você pega lucro. uma escola de informática, uma escola de idiomas, uma escola... O que eles querem é divulgar o seu produto, o seu Sim, serviço. ele até faz uma parceria com a escola, Sim. mas se ninguém for lá fazer matrícula na escolinha de A informática, parceria rapidinho a parceria foi só E aquela, não aí faz é mais. onde há o problema desse tipo de parceria com as escolas mais periféricas, em que o público Não consumidor dispõe de... não é tão alto quanto as escolas centrais. E eu vejo muito desse problema num programa que nós temos no estado de São Paulo que se chama Escola da Família. Uhum. Né? As escolas que possuem o programa Escola da Família e que são de regiões centrais, muitas vezes elas têm maior facilidade em conseguir uma parceria com a iniciativa privada do que as O escolas poder de periferia. aquisitivo daquelas pessoas é um pouco melhor do que da periferia. Então, para uma escola de informática O que público queira fazer consumidor. uma parceria com a escola pública, né, vai com certeza, né, para ela, a escola informática vai dar certo, porque sempre alguém vai procurar a escola. Na periferia isso já não acontece tanto. Primeiro, que aquela escola que está divulgando não tem no bairro, está no centro, provavelmente. Sim. Já há o problema de você se deslocar até o centro. É dinheiro, passagem, né? Sim, tem toda essa questão. Vem o problema também da mensalidade. Não é uma bolsa, você tem que pagar mensalidade. Então, a pessoa não dispõe do erário, né? Do dinheiro para aquilo. Então, a parceria na periferia já começa a cair. Aí depende realmente, como você falou, da boa vontade, né? Se aquela escolinha, aquela loja tem aquela vocação para o social, independente dele receber lucro ou não, Ok. ele pode até continuar, né? Mas já é mais difícil, né? Nós vivemos numa doutrina capitalista, né? Não tem jeito. Bom, em seguida, estratégia 7 fala sobre a diversidade local. Atender às escolas do campo de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo integral com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais. Em muitos locais, realmente não é interessante que haja educação integral.
Tem lugar que Na realmente zona não- rural é complicado, né? Porque a gente sabe muito bem que às vezes a molecada sai da escola e vai ajudar o pai lá na depende plantação, da dependendo questão da né? lavoura, sim. Da lavoura, tudo mais. Daí a importância Colheita, de ele se não vai pra impor, escola. né? Mesma coisa a comunidade indígena, ele tem os outros afazeres dentro da comunidade indígena. Também. Então, muitas vezes não é realmente necessário a escola de tempo integral. Estratégia 8. Tempo integral para pessoas com necessidades educacionais especiais. Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 a 17 anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar, ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. Essa é brava, hein? É porque isso requer a contratação de profissional. Gente especializada no Isso- tratamento do deficiente. E a gente sabe que a escola pública não dispõe de gente para isso. O Estado ou o município, como é que eles vão resolver essa parte? Simplesmente ter a escola de tempo integral para uma criança com transtorno né? Transtorno globais aí de aprendizagem, por exemplo, como você vai viabilizar isto? Já no tempo regular é complicado. Imagina na escola de tempo integral, que você tem que ter atividades diversas, né? Sim, tem que ser E diversificado. para ele, né, que é deficiente, com mais carinho ainda, né? Porque não é qualquer coisa que você pode fazer, falar. Agora, é claro, se houver essa condição de realmente colocar essas salas de atendimento nas escolas e o profissional qualificado, excelente, Sim. né? É uma necessidade urgente. Mas a gente sabe Esperamos que, né? A gente sabe que não funciona bem assim. Não basta ter somente a boa vontade, você tem que falar do salário, do plano de carreira. É, de tudo isso. O profissional que vai prestar um concurso para trabalhar nessa área, geralmente o profissional ligado à área da saúde, o salário não é igual ao do professor. Vai ser concursado E aí, profissional ou ele vai ser e aí o camarada, um quando voluntário, por o exemplo? camarada, quando é contratado, ele vai ser contratado muitas vezes com o mesmo salário do professor. Não pode ser diferente, né? E aí um intérprete de Libras, por exemplo, que ganha 30, 40 reais por hora, ele não vai trabalhar, né? Aí você vai ter a carência de profissionais nessa área. Aí vai funcionar? Que é o que já existe, essa carência Né? já existe. Essa já existe, exatamente. Aí a estratégia vai funcionar? Não, não vai. Como é que fica? Parado, ninguém faz nada. Vai passar o tempo do PNE e vai morrer na praia. Novamente eu vou Novamente. frisar essa questão do acompanhamento da sociedade e a cobrança. Mas a sociedade não sabe o que é isso, o que é isso. Nós temos esse problema. Assista o programa agora, José, e É o você que eu ia saberá acabar das de falar para necessidades. você. É só ver quantos acessos nós tivemos, né, a respeito do PNE e algum comentário, se é que tem, para você ver que o pessoal não procura se inteirar do que está acontecendo. Porque esse tipo de discussão que nós temos aqui, isso não cai na mídia, né, bicho? Não interessa para ninguém. Raro. Você encontra esse tipo de discussão aonde? Na TV Cultura, Tá? né, Ninguém assiste. na Globo News, na Record News, na Band News. Eventualmente, E aí no- é no- outro público. né, eventualmente na Globo, assim nas 2 da manhã, né, às 3 da manhã, Muito tá todo mundo eventualmente, dormindo, né? não é uma discussão. Não é horário que vá- nobre. Não é uma discussão que vá pro jornal do dia a dia. Né, infelizmente. E Agora, haja visto que os cabe próprios políticos nossos estão aí tentando se reeleger ou se Você eleger. pergunta para Não eles fala. quais serão as medidas que eles vão tomar para o cumprimento das metas do PNE. Ele vai perguntar se é de comer, né? Se é de comer? PNE é PNE e não PNE. Pene. não é Pene é o molho. É. Bom, por fim, tempo de permanência é a última estratégia para o cumprimento desta meta. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. Claro, se você tiver
todas essas outras estratégias cumpridas, torna-se mais fácil. Essa aí fica sendo fácil. Sim, essa daí é fácil. É a questão do planejamento, a questão da organização, desde que você tenha os recursos ali disponíveis. Uma coisa que eu não ouvi aí, mas eu estou pensando agora também, não se falou nada sobre a adequação do currículo, né? Para isso. Não, porque ele já está embutido. Vai continuar do mesmo jeito? Infantil. Não, ele já está embutido nas metas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Né? Se eu estiver muito enganado, meta 1, 2 e 3. Né? Pode ver os outros programas. A meta 1, 2 e 3, visando ela o fala ensino dessa integral. questão do currículo. Ela fala dessa questão do currículo. Que feio, você está coçando o ouvido, está gravando. Pra ver se desentope. Quer ajuda? Mão direita ou esquerda? Não veja a sua mão direita o que a sua esquerda está fazendo, hein? Isso é bíblico. Então, você entendeu? Essa questão do currículo, ela foi tratada nas metas 1, 2 e 3. Agora, claro, a educação integral, que é a meta 6, ele tem que estar atrelado às outras metas. Senão não tem lógica também, não vai né? funcionar. Também não tem lógica, né? Bom, de maneira bem ampla, essas foram as estratégias para o cumprimento da meta 6, que trata sobre a educação integral. No próximo bloco, nós vamos tratar da meta 7, que é sobre o aprendizado adequado na idade certa. Isso é um sério problema. Também. Né? E tem tudo a ver com evasão escolar também, né? Sim. E depois do intervalo... Depois do intervalo, né? Vamos pra volta. musiquinha que ninguém é de ferro, né? E a gente volta em seguida com mais um PNE, ok? Vamos lá.